agora nós vamos falar um pouco da terceira perda auditiva. Perda auditiva sensório-neural ou perda auditiva neurosensorial. Ambos nomes referem à mesma perda auditiva, só que em algumas literaturas você vai ouvir falar sensório-neural e outros autores vão chamar de sensório-neural ou neurosensorial, tá? Neurosensorial, sensório-neural é o que você vai encontrar na literatura existente. Ambos estão corretos, tá? Alguns autores eles falam de diferenças entre as nomenclaturas, mas elas não são diferenças significativas em representação. Então, na perda auditiva, eu chamo normalmente sensório-neural, tá, gente? Na perda auditiva sensório-neural, nós vamos ter alterações de via aérea, teremos também alteração de via óssea. Porém, o que diferencia a perda auditiva sensório-neural da perda auditiva mista é o gap aéreo ósseo que a perda sensório-neural vai ter. Ela tem um gap aéreo ósseo de até 10 decibéis, ok? Então, nós vamos ter aqui uma diferença entre a via aérea e a via óssea de até 10 decibéis. Praticamente, nós não teremos diferenças significativas. E isso é o que diferencia da perda mista, ok? Então, vamos lá para uma representação no audiograma de uma perda auditiva sensório-neural. Vamos fazer aqui uma perda auditiva sensório-neural de grau leve, ok? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, estou usando a caneta vermelha, então a simbologia é da orelha direita. O símbolo da orelha direita é o círculo. Falta mais uma coisa, né? Quando está no audiograma vai ter as conexões na via aérea. Para a orelha direita é o traço contínuo. Certo? E a via óssea dessa orelha, o que eu vou esperar dela? Eu também vai apresentar na perda sensório-neural uma alteração de via óssea. Na perda sensório-neural, a via óssea não está normal, ela está alterada. Só que ela tem um gap aéreo ósseo pequeno, de até 10 decibéis. Então, se eu tenho aqui, ó, em 500 Hz, nunca esqueçam, tá, gente? O que vai falar do tipo de perda auditiva é o que? É a via óssea. Então, não se faz audiometria com alteração de via aérea sem fazer a avaliação da via óssea. E a via óssea é as frequências de 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz, ok? Então, se eu tenho uma perda sensório-neural, a minha via óssea também estará alterada. Mas ela vai ter uma diferença, que é o gap, de até 10 decibéis. Então, se em 500 Hz a minha via aérea está em 40 decibéis, a minha via óssea vai ter uma diferença de no máximo 10 decibéis. Então, ela vai estar aqui, ó, a diferença no máximo dela vai ser o quê? A via óssea dela vai ser 30 decibéis. Por quê? Se a minha via aérea está em 40 menos 30 da via óssea, 10 decibéis, ok? Então, ela vai ter uma diferença de no máximo até 10 decibéis. Ela pode também, gente, estar acoplada, ter o mesmo valor da via aérea. Isso também é uma perda sensório-neural. Por quê? Porque é uma diferença de até 10 decibéis. Ela pode não ter diferença alguma, ok?
Então, nós temos aqui uma representação no audiograma de uma perda auditiva sensório-neural. Via aérea alterada, porque a via aérea normal é até 25 decibéis, ok? Via óssea também alterada. Qual é o valor de normalidade da via óssea? Até 15 decibéis. Então aqui, ó, essa via óssea está alterada também. Ela tem um gap de até 10 decibéis. E em relação à simbologia, uso de mascaramento vai depender do que? Da orelha contralateral. Se eu estou avaliando a orelha direita, a minha orelha direita tem uma perda auditiva, se a outra orelha, no caso aqui a esquerda, tiver normal, com uma diferença que a gente vai ver que entre elas significativa, tem que se utilizar o que? O mascaramento. O mascaramento a gente vai falar nos próximos vídeos, nas próximas aulas, ok? Eu preciso que vocês aprendam primeiro os tipos de perda auditiva. Nós já treinamos bastante a questão de grau, né? Que são dois autores que nós utilizamos, eles podem ser utilizados independente, tá? Quando eu quero um específico, eu vou citar o nome dele, tá? E aí agora a gente está falando do tipo de perda. A gente nunca faz um tipo de perda auditiva, gente, só com via aérea, tá? Toda alteração auditiva identificada na avaliação do paciente, ou seja, na realização da audiometria tonal, obrigatoriamente você tem que avaliar a via óssea para determinar o tipo de perda auditiva, ok? Então nós temos aqui mais uma simbologia. Um detalhe, a perda sensório-neural, ela também ela pode apresentar qualquer grau de perda auditiva, inclusive anacusia, que é o que? É a ausência total da audição, sem resíduo algum. Nesse tipo de perda auditiva, onde você avaliou na intensidade máxima do equipamento e o paciente não apresentou respostas, você vai usar o que? Você vai acrescentar a simbologia da via aérea e da via óssea, o que? A setinha para baixo, que vai representar a ausência de resposta para aquela frequência específica, tá?